Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender, sempre aprendendo a aprender. E o vídeo de hoje é sobre direito constitucional. Viva o processo do constitucionalismo! E no caso, transição das constituições liberais para as constituições sociais. Por favor, jovem RLORC, ao trabalho. Primeiro, para compreendermos sobre a transição constitucionalista das constituições liberais para as constituições sociais, precisamos entender sobre as transformações profundas pelas quais o mundo atravessou do século XVIII ao século XXI. Por exemplo, em 1800, saindo do século XVIII e chegando ao século XIX, a população mundial atingia a marca de 1 bilhão de pessoas. Em 1900, ao alcançarmos o século XX, já éramos 1,5 bilhão de pessoas no planeta. Em 1950, avançamos para 2,5 bilhões de pessoas no mundo e chegamos ao ano de 2011, com um planeta povoado por 7 bilhões de pessoas. Em 2017, já éramos 7,2 bilhões de pessoas no mundo. Hoje, atualmente em 2024, somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. E todos, claro, querendo consumir mais. Cada corporação empresarial querendo extrair mais recursos naturais, matéria e energia. Produzir e vender mais mercadorias e a cada dia que se passa, desenvolvemos tecnologias cada vez mais potentes, permitindo-se, assim, a ampliação do processo de produção econômica. Para um contexto assim de transformação rápida e radicalmente extraordinária, em menos de 250 anos, faz-se muito mais sentido a existência de constituições sociais, dirigentes e programática de programas, porque a sociedade, em pouquíssimo tempo, se tornou absurdamente mais complexa em relação comparativa à sociedade do século XVIII, para a qual bastava organização econômica liberal sustentada por estados liberais fundamentadas no padrão monetário ouro, em que o dinheiro era controlado pelo preço médio do ouro. Para essas sociedades menos populosas e bem menos complexas e sofisticadas, eram suficientes constituições de perfil liberal e negativo, nas quais apenas se destaca a não intervenção do Estado na economia. Sobre as constituições liberais ou negativas, o magistério do professor Silvio Mota nos indica que as constituições liberais são o resultado do sucesso do movimento liberal sobre o Estado absolutista. Tais constituições se propunham, basicamente, a conter o poder até então absoluto do Estado, encarnado na figura do monarca, assegurando uma esfera jurídica de liberdade individual, protegida contra a ingerência estatal. Essas constituições se limitavam a garantir os direitos fundamentais de primeira geração e dimensão relacionados aos direitos de liberdade. E o mestre Silvio Mota continua. No decorrer da evolução política, social e econômica da sociedade, vem à luz, em existência, um segundo tipo de constituição, a constituição social ou dirigente, que, ao contrário da constituição de perfil liberal, exige uma atuação positiva do Estado. Tal modelo de constituição parte da constatação de que o paradigma, o modelo anterior, liberal, não assegurava plenas condições de desenvolvimento
para os membros economicamente mais fracos do corpo social, o que impedia a plena fruição das liberdades asseguradas pela Constituição Liberal. Cabia então ao Estado pôr em prática uma série de políticas públicas que visassem justamente a conferir tais condições materiais, de modo a assegurar um mínimo de igualdade entre os membros da sociedade. Tais constituições são, portanto, caracterizadas por prever os chamados direitos sociais, encartados entre os direitos fundamentais de segunda dimensão e geração. Há exemplos de direito ao trabalho, à saúde, à educação e entre outros muito mais direitos que contém na nossa Carta Magna. Enfim, direitos que se voltam à busca do mínimo de condições para a igualdade entre os indivíduos. Como essas constituições prescrevem políticas a serem implementadas pelo Estado, são denominadas também constituições dirigentes. Por quê? Porque dirigem, orientam, norteiam e conduzem as ações a serem promovidas pelo Estado para a busca da igualdade real. Meditação final. Descreve as coisas como elas são, assim diz Platão. Amém.